existe um acesso especial para o perdão? Quando os discípulos eles saíam pelas cidades pregando, Estevão, Pedro, Paulo, a gente percebe que a dúvida daquelas pessoas era quem poderia ter acesso ao perdão, à salvação, judeus, os gentios. E aí Pedro explica para aquela igreja em Jerusalém, para os presbíteros e para apóstolos, uma visão que ele tinha tido a respeito do favoritismo de Deus com relação à salvação. E ele diz assim, ó: Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles. Eles aqui, ele estava querendo dizer os gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E uma pequena observação que eu queria fazer aqui nessa passagem é que, nesse caso, os gentios somos nós. Então, nós fomos alcançados pela graça aqui. E depois, lendo um pouquinho mais pra frente, Paulo e Barnabé eles chegam em Derbe e algumas pessoas começam a idolatrar eles porque elas se maravilharam com as coisas que eles estavam fazendo, com as curas e libertações que estavam acontecendo através da vida deles. Eles quiseram oferecer sacrifício, mas aí a Bíblia diz que eles se impõem e eles falam o seguinte: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então aqui a gente percebe que Paulo e Barnabé eles tinham convicção a respeito de quem eles eram e de qual era a missão deles. Eles não se deslumbraram com o sacrifício que aquelas pessoas queriam oferecer para eles, mas pelo contrário, eles se posicionaram e eles falaram: não, a gente não quer essas coisas. A gente veio para anunciar a palavra para vocês, para anunciar a mensagem, para que vocês conheçam um Deus vivo, e não, nós não queremos porque nós somos homens como vocês. Então, essa foi uma atitude muito legal e que a gente deve se espelhar, porque essa coisa da gente servir e às vezes a gente ser colocado numa postura de liderança, o status, isso pode fazer com que a gente se deslumbre, mas como eu venho repetindo durante todos os vídeos, eles aqui permaneciam convictos no anunciar a palavra. E essa tem que ser a nossa prioridade. Anunciar a palavra, anunciar a boa nova e fazer com que as pessoas reconheçam o Deus vivo que há em nós e que essa é a nossa motivação. E aí, um pouquinho mais pra frente, Paulo começa a explicar que a salvação é para todos e que ela não depende de nós, porque haverá um momento em que nós seremos julgados por aquela pessoa que foi designada para que nós sejamos julgados, que é o Filho do Homem, que é Jesus. E ele diz assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. O homem que Deus designou, no caso, é Jesus. E deu provas disso a todos, ressuscitando-os dentre os mortos. Então eu quero concluir aqui com 2 nãos e com 2 sims pra gente. Os 2 não é que não, a gente não tem a autoridade para fazer distinção de pessoas. Naquela época eles faziam, o questionamento dele era a respeito da salvação para os gentios, então isso não cabe a nós. Existe um tempo, existe uma pessoa que é Jesus Cristo que está designada para isso, então essa função não é nossa, então esse é um não. O segundo não é que a salvação não é por mérito cultural, não é por separação de visão, de igreja, de religião, mas é por intermédio da graça, através de Jesus Cristo. Então a Bíblia fala que a gente tem que se arrepender e que através do arrependimento existe o perdão e a gente alcança a graça em Jesus Cristo. O intermediador disso é Jesus Cristo. E com relação aos 2 sims, a salvação ela é livre acesso para todos, o arrependimento é para todos, todos nós temos acesso à graça, não existe acepção de pessoas. Isso está disponível para mim, isso está disponível para você a qualquer momento, agora, nesse momento, nesse instante. E o segundo sim que eu quero te falar é que vai existir um tempo para julgar, vai existir um momento em que Jesus vai nos analisar, vai analisar as nossas atitudes, mas enquanto isso, fique em paz, não fique antecipando as coisas, aproveita para viver na graça, aproveita para entender qual é a tua missão, aproveita para entender as coisas que Deus quer de você agora e deixa para que cada coisa aconteça no momento certo, assim como a Bíblia fala pra gente que a cada tempo cabe o seu próprio mal. Então deixa que o reino estabelece as coisas no seu próprio momento. Então é essa a reflexão que eu queria trazer para você no dia de hoje. O Alicerce termina aqui e até o próximo vídeo.